Agora vamos conversar com um cidadão que conhece como ninguém a política brasileira, porque se dedica ao jornalismo há muito tempo, é sempre muito atento, um jornalista ponderado, e isso é uma coisa que está faltando muito no Brasil, a delicadeza, o cuidado e a civilidade também. E o Zósimo Tavares tem tudo isso, então bora conversar com quem sabe das coisas. Bom dia, meu irmão querido, tudo bem? Como é que você está? Zósimo, vou começar logo por riba, vamos começar lá por riba, depois a gente desce um pouco para cá. O Brasil está vivendo um momento bastante complicado e esse momento político é marcado por duas coisas que me angustiam e preocupam muito. A ignorância histórica, o desconhecimento da história, inclusive recente, e o medo. O medo é real, o medo é concreto. O Drummond dizia, o medo esteriliza os abraços. Então, o medo é uma coisa que está presente na vida de todos nós. Mas, quando essas duas coisas se juntam, o resultado pode ser muito complicado. Para você que está em casa, é um pouquinho jovem, é bom pesquisar na internet alguma coisa sobre Jânio da Silva Quadros, um moralista autoritário que chegou à presidência com o discurso de limpar o Brasil, varrer toda a sujeira do Brasil. Eleito por um partido insignificante, não teve apoio no Congresso, meteu-se numa série de patuscadas e acabou renunciando, provocando essa crise cujos reflexos ainda hoje sofremos. Aí na década de 90 aparece um caçador de marajás, impetuoso, autoritário, com um partido desse tamanho. Fez um monte de bobagem, acabou caçado. E de repente, agora em 2018, a história corre o risco de se repetir, não como farsa, como queria o Marcos, mas como tragédia. Estou exagerando na dose ou está no rumo? Não, você, Cineas, fez o resumo da ópera. É isso mesmo que o Brasil está se defrontando nesse momento, essa encruzilhada diante do inesperado, da dúvida e diante também do que já aconteceu. O Jânio Quadros, essa crise brasileira que acabou resultando na Revolução ou no golpe de 64, começou com ele, com a renúncia do Jânio Quadros, que passou apenas 7 meses na presidência da República. De fato, chegou lá com um discurso moralista e a campanha dele era varre, varre, vassourinha. Depois veio o Collor, sem apoio do Congresso, e deu no que deu. E tem um detalhe ainda, Cineas, que a Constituição de 88, que está fazendo 30 anos agora, ela deu o que se chama aí, o que está na moda aí, empoderou o Parlamento, o Poder Legislativo, que era submisso ao governo, ao executivo. Daí porque, nesse período de lá para cá, 2 presidentes já caíram por causa da força que a Constituição deu ao Congresso. Eu penso, Zósimo, que o risco que nós corremos agora é de um presidente que não tenha capacidade de diálogo, de entendimento, capacidade de convencimento. Isso pode desembocar numa crise de consequências bastante graves. Muito preocupante, Cineas. Você deve ter lido um livro aí, O Código da Vida, do Saulo Ramos, que foi ministro da Justiça, sim, num governo que não recomenda muito, que foi o do Sarney, mas ele, inegavelmente, fez um livro muito bom. Muito bom. Que é O Código da Vida. E lá ele conta uma passagem que os deputados iriam ao presidente pedir a cabeça dele. E aí ele disse assim, por quê? Por acaso eles perderam a dele? Então... O Brasil está nisso, parece que perdemos a cabeça, assim, né? Bom, essa história do governador, que agora é candidato mais uma vez, ficar cozinhando galo em relação à vice, amargou na expectativa com seu sorriso Colgate e o temístico que na mãe achando que seria naturalmente o escolhido. O Hélito acabou dando uma rasteira nos dois. Quem perdeu mais nessa brincadeira, Zósimo? Ou os três, dos três aí, quem perdeu mais nessa história? Nós temos que conferir mais na frente. O que nós não podemos é deixar de desconhecer que o governador Wellington Dias, a pessoa não chega ao governo do Estado 3 vezes diante de tanta gente sabida sendo um Zé Mané. Ele é um cidadão estrategista e deve saber o que é que está fazendo. Alto risco, foi uma jogada de alto risco, porque ele fez uma chapa pura, com o PT na cabeça, ele sendo governador e a senadora Regina de vice.
Porque não é um recado só, um escanteou só o PMDB ou o progressista, o PP com a Margarete, e o Temístio do MDB. Não foi só isso. Toda a base fica prestando atenção. Eu disse, olha, se ele fez isso com eles lá, e o que é que nós vamos valer? Que peso nós vamos ter? Em política, há uma coisa perigosa. Por mais inteligente que seja um político, ele pode cometer alguns erros bastante graves. O Lula foi um dos... não morreu. O Lula é um dos políticos mais inteligentes, com maior inteligência política que eu já vi. Tem visão prospectiva, sabe negociar, foi sindicalista. Mas me diga você, ficar sem mandato, depois de deixar uma presidência com aquela quantidade de rumores e de investigações que havia, e não virar senador, não foi um risco muito grande do Lula, Osório? Olha, Sinés, o Lula é uma exceção de tudo quanto é regra. Primeiro, ele nasceu no Nordeste, numa época muito mais recuada do que a nossa, em que a possibilidade de sobrevivência da taxa de mortalidade infantil era muito pequena. Muito alto. Sim, de sobrevivência. Sobrevivência era muito pequena. Depois, a de analfabetismo também. Ele conseguiu, de algum modo, se alfabetizar. E conseguiu contrariar outra lei da política agora. Tinha um cacique político aqui do Piauí que dizia o seguinte, político sem mandato é como mandacaru, não dá sombra nem encosto. E o Lula está dando sombra e encosto. Mas o fato de não ter um mandato não resultou nisso que aconteceu com ele, nessa prisão. Se ele tivesse imunidade, se ele tivesse sob o guarda-chuva da humanidade, ele não estaria. Como outros, né, que estão aí na mesma situação dele, outros políticos da mesma situação dele se protegeram, de certa forma, e tem gente que está saindo de senador para ser deputado para continuar. Claro que isso não garante que o camarada... essa blindagem, né? Que o camarada, porque tem deputado lá que foi cassado e está preso, como Cunha, né? Mas significa que o processo é mais lento, mais demorado, né? Tem alguns anteparos. Agora, me diga uma coisa, em matéria de renovação na política piauiense, Vossa Mercê vê alguma perspectiva de novidade ou vão se eleger os mesmos com os filhos dos mesmos? Ou os netos. Ah, já chegamos nos netos? Já tem neto aí. Aí a coisa é muito pior. Não vai ter grandes alterações, não, no parlamento, em nada. Sinés, quando eu comecei na política, a fazer cobertura política em 86, a principal bandeira da oposição aqui no Piauí era dizer que ia combater a oligarquia. O que era a oligarquia? Dois primos, o Freitas Neto e o Hugo Napoleão. Sim. E isso aí dava cartucho para todo mundo. Hoje o cara é governador, a mulher é deputada, o outro é senador, a mulher é deputada, o cara é prefeito, a mulher vai ser deputada e por aí vai. O cara é deputado, o filho é deputado e não é mais oligarquia. Parece que é coisa encarada com a maior naturalidade do mundo. Isso é muito, muito estranho. Mas, me permita contar uma coisa aqui. Hoje eu abri a revista Cidade Verde aqui, a dona Cláudia Brandão está aqui, abri a Cidade Verde, estavam lá uma matéria com Lucídio e Alberto juntos. A matéria é sobre isso, né? Os dois dividiram o palanque. E eu me lembro que num comício do PT na praça, Pedro II, e os comícios do PT eram feitos em riba de caminhão, em cima de caminhão, porque o PT não podia. Canto de carroceria. Exatamente. E de dia ainda, porque não tinha iluminação, o Piseca fazia um sonzinho ali, o pessoal levantava umas bandeiras, e o PT estava meio que inclinado a votar no Alberto Silva como governador. E eu caí na besteira de dizer no palanque que não se iludisse, não, que essa briga do coronel da Chibata com o Alberto era uma briga muito mais para a plateia do que de verdade, e que os dois se juntariam mais cedo ou mais tarde. Moça, eu peguei uma vaia que ainda hoje ressoa. Foi a única vez na vida que eu peguei uma vaia sonora. Pouco tempo depois, os dois estavam juntos, no mesmo caminhão, dividindo depois no mesmo trem, um governador e outro vice. Isso é complicado, né? O que você disse lá no começo, é a falta de conhecimento histórico. A pessoa tivesse dado uma olhada, viu que eles já foram da UDN antiga, lá atrás. Que a UDN é a gestora de todos os golpes que aconteceram nesse país, de Getúlio para cá, não é, seus olhos? Exatamente. Todos, então, onde é que está o perigo de se matar para o candidato A ou B? É porque o eleitor está esquecendo que depois da eleição eles se entendem. Precisam se entender. Faz parte do jogo político, né? Uma composição. É o que se chama de composição. Meu irmão, minha irmã,
Eu convidei o Zósimo porque, além do conhecimento que ele tem do assunto, o Zósimo tem a capacidade de pensar, a serenidade para pensar, e é o que está faltando nesse país agora. Eu faço aqui um apelo: não espere que alguém resolva os problemas do Brasil, nem no tapa, nem no tiro. Aposte em quem tiver a capacidade de, primeiro, negociar com o Congresso Nacional, segundo, conciliar este país, criar, não é, Zósimo, uma rede de conciliação. Nós estamos precisando muito disso. Esse é o grande desafio do futuro governante, pacificar o país. O país está muito ruim, todo mundo muito armado, todo mundo cheio de razões, e quando você está apaixonado, você não consegue perceber, nem quando o zagueiro mete a mão na cara do atacante e se o juiz marcar, você vai dizer que foi roubo, né, Zósimo? Nós temos aí um tempo, aí, né, as 3 semanas para pensar, né, reavaliar esse quadro todo. Não é uma situação de desespero que a gente tem que resolver hoje. Vamos pensar, pesar. Hoje está muito fácil, que a internet está aí para a gente pesquisar a vida de tudo quanto é candidato. Você tem Essa tudo. História de votar em quem está na frente não é a melhor dica. A melhor dica é você acreditar na sua convicção, avaliar o seu candidato e ir lá e depositar o voto. Podíamos conversar aqui até amanhã e aprender mais um pouco com os olhos, mas televisão tem tempo. Meu irmão querido, muito obrigado, de coração. Um abraço. É muito bom tê-lo aqui. Um minuto só, já estaremos de volta.